Oi, gente, tudo bem? Olha, eu sei que vocês têm muita dúvida a respeito das atividades que um consultor em tratamento de efluentes pode fazer, né? As atividades que podem ser realizadas, quais os tipos de serviço que uma empresa de consultoria ou um consultor em tratamento de efluentes pode oferecer. Então, eu fiz uma lista aqui, tem mais de 20 atividades que eu fui me lembrando, a maioria delas, a grande maioria, eu já trabalhei com esse tipo de atividade, então posso falar aqui de experiência para vocês. Talvez tenham mais até, que no momento eu não estou me recordando, mas então nesse vídeo eu vou apresentar aqui para vocês, olha, mais de 20 possibilidades de áreas de atuação de um consultor na parte de tratamento de efluentes. Então, eu vou começar aqui com otimização de estações de tratamento. A gente sabe que muitas estações elas não funcionam, na sua capacidade ótima, na sua forma ótima. Então, às vezes, as empresas chamam um consultor para fazer a otimização da estação. Às vezes, precisa ajustar uma parte do sistema de aeração, às vezes precisa ajustar um reciclo, a quantidade de sólidos no reator. Então, é realmente isso, fazer a otimização do processo. Então, esse seria, a primeira. A segunda coisa seria, assim, solução de problemas. Então, quando existe um problema, então existe lá, por exemplo, um tratamento biológico que estava funcionando e daqui a pouco parou de funcionar, não tem mais aquela eficiência. Então, o que aconteceu? Onde é que está o problema? Então, essa solução de problema, sim, é um trabalho muito corriqueiro, é muito comum de acontecer, Tipo, o que aconteceu? Será que foi a bomba? Será que foi o pH? Será que é problema do processo biológico? Será que é um problema dos equipamentos? Então, isso sim é uma atividade que um consultor pode fazer esse tipo de serviço. E aí, pensando nessa otimização, nessa solução de problemas, uma coisa que também surge bastante é o treinamento dos operadores. Então, vocês podem pensar isso como uma atividade, sim. Oferecer um treinamento, às vezes é um treinamento específico para um ou dois operadores. Às vezes as empresas solicitam assim, eu gostaria de dar um treinamento, uma formação para esses operadores aqui, então fazer o treinamento, às vezes específico para a estação e às vezes algum conceito mais generalizado. Então, sim, treinamento é uma coisa que faz parte dessas atividades da consultoria. E aí, outra coisa que também já me pediram para fazer é desenvolver um manual de operação da estação. Então, às vezes tem uma estação assim que já foi modificada tantas vezes e às vezes troca os operadores, E tipo assim, eles querem um manual que realmente, se chegar um operador novo, ele vai poder pegar aquilo ali e ele vai entender o que ele precisa fazer. Olha, abre tal válvula, fecha tal válvula, confere o pH, qual é o monitoramento que tem que ser feito. Então, desenvolver um manual de operação. Então, isso faz parte também de desenvolver esses documentos. Então, aí vocês têm que entender a operação, tem que entender como funciona o processo para poder fazer esse manual de operação, certo? E aí a gente entra nos projetos, certo? Esses projetos podem ser tanto os projetos de uma estação nova, como pode ser um projeto de ampliação. E isso pode ser um projeto grande ou pode ser um projeto muito pequeno. Por exemplo, pode ser um projeto só relacionado a um sistema de aeração. E aí, quando se fala em projetos, a gente tem que pensar que tem um projeto conceitual, o projeto básico, o projeto detalhado, tem todas essas diferenças, de cada fase dos projetos. Então, talvez vocês podem ser chamados assim, olha, quanto realmente de aeração eu preciso, qual o tamanho do equipamento que eu preciso, e aí outra pessoa entra e vai fazer, vai realmente selecionar o equipamento, mas vocês, como consultores no tratamento, como conhecedores do tratamento biológico, vocês têm que dizer, olha, eu preciso de um equipamento que me forneça 20 quilos por hora de oxigênio, por exemplo, certo? Então, isso é um exemplo, E aí, vários projetos, então, desde uma estação nova, uma estação inteira, como uma ampliação, Como eu disse, e em várias fases diferentes do projeto. Às vezes, vocês não trabalham em todas as fases do projeto. Eu já trabalhei, por exemplo, só numa fase conceitual, então, para seleção do processo de tratamento. Eu já trabalhei só na parte básica, onde a seleção já tinha sido feita e agora está se dimensionando o tamanho dos equipamentos. Então, depende e tem todas essas opções, ok? E aí entra também revisão de projeto. Então, já fui chamada para fazer uma revisão, tipo, independente de um projeto. Então, foi assim, uma empresa
contratou, né, uma indústria contratou uma empresa para fazer o projeto da estação e eles me chamaram para fazer a revisão daquele projeto, para ter certeza que aquilo estava adequado. E olha, e eu acho que para eles foi muito benéfico porque teve vários erros. Esse projeto tinha sido feito por uma outra empresa não no Brasil e eles adotaram vários parâmetros desse outro local e não do Brasil, então teria dado muito problema. Então foi muito acertado deles terem me contratado para fazer essa revisão independente do projeto. Então isso sim é um tipo de serviço que pode ser prestado, fazer uma revisão dos projetos que estão, né, que já aconteceram, certo? Outra coisa, avaliar a capacidade de uma estação. Então, tipo assim, a empresa, ela sabe assim, olha, eu vou aumentar a minha produção e eu quero saber se a minha estação vai poder atender ou não. Enquanto vai aumentar a minha vazão, vai aumentar em tanto, e eu quero saber se eu preciso aumentar a minha estação. Então, avaliar a capacidade de uma estação de tratamento. Para fazer isso, a pessoa tem que saber fazer um projeto, porque um consultor pode pensar assim, eu não quero trabalhar com projetos, eu só vou trabalhar assim com assessoria, né, para otimizar processo. Mas para poder fazer isso e para poder entender a capacidade de uma estação, tem que entender como se projeta aquele tipo de sistema, certo? Por exemplo, pode ser um reator anaeróbico, pode ser um processo de lodos ativados. Tem que saber como o projeto é feito, tem que saber aqueles cálculos básicos. Então, para entender a capacidade de uma estação, vocês podem partir, né, do volume lá, dos tanques, saber do que existe e entender quanto pode ser tratado ali. Ou vocês podem fazer a conta ao contrário, esse aqui é o efluente que eu preciso tratar, qual é o tamanho dos tanques que eu preciso, e aí vocês veem se aquela estação está adequada ou não. Então, isso sim é um outro serviço que vocês, né, podem prestar, podem ser chamados para avaliar a capacidade. E aí a gente pensa em todas as partes de reuso, certo? Porque existe muito reuso e cada vez mais isso está sendo incentivado. Então, o recurso na própria indústria, quando a empresa então quer utilizar o efluente, né, dentro do processo. Posso pensar em reuso agrícola, a gente, né, pode prestar esse serviço para reuso agrícola e também pensar lá em prédios, certo? Toda a parte de reuso de águas, o tratamento e fazer todo esse reuso. Então, seria mais um gerenciamento de todas as águas, né, dos prédios, por exemplo. E aí se entra também em tratamento de águas industriais. Então, com o consultor, né, a gente fala em efluentes, mas tem toda essa parte de tratamento de águas de processo, águas industriais, sim, a gente pode fazer isso. E aí pensa também em tratamento de água de poço, água de chuva, para abastecimento. Então, tem vários locais que não têm abastecimento da rede e precisa fazer esse tratamento, então, condomínios, né, locais mais afastados onde não tem uma rede, então se pode ter isso. Então, fazer todo o tratamento de água de poço ou de água de chuva para fazer o abastecimento potável, isso é uma outra opção, sim. Outra coisa, pensando em estação de tratamento de esgotos, a própria operação da estação de tratamento. Então, tem indústrias, empresas, né, que elas não têm uma pessoa específica, uma pessoa técnica específica para cuidar da estação de tratamento, mas ela tem um operador que ele vai ser instruído, então, por você, por exemplo, e aí você vai lá uma vez por semana, uma vez por mês, e você faz a operação daquela estação, então está no seu controle. Isso é um outro serviço que é muito comum, sim. E aí você, né, pode ter uma série de empresas que você oferece esse serviço, inclusive até você pode oferecer o serviço, né, de análises, com um laboratório lá que você já tem uma parceria, então faz todo a operação da estação está no seu controle. Aí você tem que ir lá, né, para verificar se está tudo sendo feito adequado e para instruir o operador, dar o treinamento para ele, fazer todo o controle. Então, nesse caso, é sua responsabilidade a estação de tratamento. Então, a operação, certo? Isso é um serviço. E aí a gente pode pensar também numa outra faixa, né, de uma área de trabalho, seria na parte de controle de odores. Então, são emissões atmosféricas, fazer controle de odores, uso de biofiltros. Isso aí, né, também faz parte dessa parte de efluente, certo? A parte de controle de odores. Outra coisa, assessoria para compra de equipamentos. Então, a empresa está querendo adquirir um equipamento novo, daqui a pouco é um filtro. Então, você pode fazer toda essa assessoria. Tem vários fornecedores, a empresa não sabe exatamente como escolher, ela não tem essa capacidade técnica para escolher. Ela tem lá 3, 4 propostas de fornecedores diferentes e, obviamente, cada um diz que o seu é o mais adequado. Então, né, uma pessoa técnica
técnica para saber selecionar esse equipamento e realmente escolher o que vai ser melhor para a empresa. Isso também é bem comum, né? Seleção para essa compra dos equipamentos. E aí a gente pode pensar, ó, em lâmpadas ultravioleta, em geradores de ozônio, né? São exemplos que eu me lembro agora, bombas também, até ETs compactas. Às vezes uma indústria quer adquirir, uma empresa quer adquirir uma ET compacta e ela não sabe exatamente qual escolher. Então, você pode assessorar nisso, nessa compra, né, de uma ET compacta. E aí, eu tinha comentado a respeito de gerenciamento de águas, né, em prédios, e aí cabe também lembrar hotéis e condomínios, vários hotéis e condomínios precisam, né, fazer todo esse tratamento de efluentes e também o reuso. Então, é o gerenciamento das águas. Então, né, pode ter captação de água de chuva também. Então, realmente, nesses hotéis grandes e condomínios, sim, a gente sabe que tem todo já um tratamento, né, preparado. Tem que ter, em vários locais já tem que ter a estação de tratamento e também já fazem o reuso. E aí a gente pode pensar também na parte de lodos, na parte de gestão de lodos, de gestores, e aí entra toda a parte de biogás, então o uso do biogás, fazer esses cálculos, essas estimativas de quanto biogás pode ser produzido para fazer uma viabilidade técnica do processo. Então sim, entra toda essa parte, né, dos lodos. E aí, falando, né, em viabilidade, os estudos de viabilidade, então, para verificar se aquilo ali é adequado ou não, então aí já entra junto, né, um estudo econômico, eu posso falar só um estudo de viabilidade técnica, eu já posso fazer um estudo mais complexo, né, fazendo toda uma viabilidade econômica também. E aí, se tem estudos de tratabilidade, então quando tem algum efluente novo, por exemplo, de alguma indústria, ela quer saber se ela pode misturar aquele efluente com a estação que já existe. Então, se fazer estudos de tratabilidade, estudos de laboratório, para ver qual é, né, tipo de tratamento que aquele efluente vai precisar. Então, isso sim pode ser feito. E é um serviço bem interessante, muitas vezes as universidades prestam esse serviço, mas você pode prestar esse serviço também simplesmente encaminhando as análises para um laboratório, fazendo em algum laboratório, ou até instruindo o laboratório como que vocês querem que seja feito, certo? Então não precisa somente ser numa universidade, certo? E às vezes a própria empresa, a própria indústria que se já tem uma estação de tratamento, ela tem algum laboratório, você pode sugerir, né, de você usar aquele laboratório e depois manda para um laboratório externo fazer as análises. Então isso sim é bem interessante, é um trabalho bem interessante de ser feito e é mais uma opção, certo? Outra coisa são estudos de impacto ambiental. Aí, no caso, não é você sozinho, né? Já faz parte de uma equipe para um estudo de impacto ambiental, mas você pode sim trabalhar nessa parte, por exemplo, fazer toda a campanha de amostragem, você pode elaborar essa campanha de amostragem, você pode avaliar os impactos do tratamento do efluente. Então, aí entra, né? Isso sim é uma possibilidade de trabalhar nessas equipes que fazem os EIA-RIMOS, ok? Outra coisa é uma partida operacional. Então, às vezes a empresa compra uma estação compacta, por exemplo, uma ET compacta, e ela não sabe como dar a partida. Claro que tem o fornecedor lá, manda as instruções, mas às vezes não é tão simples assim, não funciona exatamente como aquilo foi dito. Um processo anaeróbio, por exemplo, é super importante fazer uma partida. Então, você pode ser chamado somente para fazer uma partida operacional, que sim, é um trabalho, isso demora 2 semanas, 1 mês, às vezes, então sim, e aí às vezes a partir da partida operacional você já desenvolve um manual de operação, você já faz o treinamento dos operadores, já desenvolve todo o monitoramento do processo, como que tem que ser feito, certo? Então esses trabalhos sim. Outra coisa que eu quero comentar é a respeito de perícias. Você pode trabalhar com perícia também, então precisa fazer o cadastro de perito e alguns locais, alguns estados exigem que seja feito um curso rápido ali a respeito da legislação, que às vezes é oferecido gratuitamente nessas próprias varas. Mas sim, trabalhar como perito, sim, é possível. Óbvio que vocês têm que ter todo um conhecimento técnico para poder trabalhar como perito, certo? Porque perito, né, já parte do princípio que você entende tudo, que você já é uma pessoa especializada naquele assunto para poder ser perito, para poder fazer uma avaliação. Mas sim, é uma opção que tem que ser considerada, certo? E aí entra toda a parte de licenciamento ambiental. Então você pode, né, isso é uma opção de trabalho, se você quiser, né, se
voltar para isso, trabalhar com toda a parte de documentação de licenciamento ambiental. Sim, você pode incluir isso na sua lista lá de serviços que você oferece. E a parte de auditorias ambientais também, às vezes daí auditorias, às vezes precisa uma formação extra de auditor, mas às vezes são cursos de 1 semana, 2 semanas, depende lá do número de horas e depende exatamente do que você quer fazer, mas sim, esse curso, tem essa opção de trabalhar como auditor ambiental. E lembra que sempre tem a opção das licitações, geralmente tem muitas licitações. É trabalhoso de preparar toda a documentação para licitações, vocês têm que ter todos os documentos, tudo em dia, e tem que ter alguém para ajudar vocês, mas lembra sim que tem essa opção das licitações, certo? Tem muito projeto, principalmente para esgotamento sanitário, certo? Tem muita coisa que sim, que é uma opção de trabalho, certo? Mais um serviço que você pode pensar de trazer para você. E aí, para finalizar aqui, né, a minha lista de mais de 20 atividades, como eu falei, teria a parte de gerenciamento de resíduos, que não é exatamente vinculado ao tratamento de efluentes, mas a gente sabe que sim, que precisa todo esse gerenciamento de resíduos, resíduos industriais, lodos. Então, você também pode trabalhar nessa área, pode atuar nessa área de gerenciamento de resíduos. Claro que os projetos, os trabalhos que vocês vão fazendo vão ficando mais complexos conforme vocês vão adquirindo mais experiência. Então, se vocês têm aquela preocupação, nossa, se chegar um projeto enorme que eu não sei fazer, não se preocupa que ninguém vai te chamar para um projeto enorme, nenhuma empresa muito grande vai te chamar para um problema muito complexo, porque você ainda, né, está começando. Para quem está começando, então não precisa ter essa preocupação. Quem que vai chamar as pessoas que estão começando são as empresas menores, até porque as empresas menores, elas vão ter menos verba, elas querem, né, dedicar, dispor uma quantidade menor de verbas para a parte de efluentes. Então, certamente o preço de quem está começando é muito mais barato do que o preço, né, de quem já está no mercado há muitos anos, que tem muita experiência. É normal que esse preço suba. Então, essas pessoas, conforme você vai ganhando mais experiência, vai chegando, vai aumentando a complexidade dos problemas, vai aumentando, né? As empresas maiores começam a te chamar. Então é assim que como em qualquer, mesmo que se você não fosse um consultor, se você fosse, né, trabalhar como funcionário, seria a mesma coisa. Quem está começando na carreira recebe um salário menor, depois esse salário vai progredindo conforme a pessoa vai ganhando experiência, e então é assim que acontece. Então, para quem tem essa preocupação, né, de nossa, se chegar um trabalho que eu não sei fazer, não vai chegar nenhum trabalho muito complexo, muito grande. É natural isso, certo? De acontecer, de começar pelos problemas mais simples, empresas menores, e você vai se sentir muito mais confiante, então, de resolver tudo isso. E lembra o seguinte, quanto mais conhecimento técnico você tiver, mais opções, mais possibilidades de trabalho você tem, certo? Então, por isso é muito importante ter todo este conhecimento técnico para poder atuar em todas essas áreas, para poder diversificar os seus serviços. E eu gosto de lembrar o seguinte, né, também. É claro que todo esse conhecimento te empodera muito, mas só conhecimento técnico também não é tudo. Tem várias habilidades que você, como consultor, precisa desenvolver, que não é só a parte técnica. Essas outras habilidades também são fundamentais para você se desenvolver profissionalmente como um consultor. E essas habilidades que eu falo são os soft skills, você precisa aprender a respeito também de gerenciamento, certo? Então tem várias outras coisas, mas aqui o que eu queria realmente enfocar era nas atividades que um consultor pode trabalhar nessa área de efluentes, ou uma empresa de consultoria. Todos esses serviços, é uma gama muito grande, e talvez tenha várias outras coisas ainda aqui que eu não lembrei, que eu não comentei, né? Então, pelo menos aqui uma lista de mais de 20 atividades vocês têm de serviços que podem ser prestados por um consultor nessa área de tratamento de efluentes.